Olá, boa tarde. A gente já começa essa edição do Manchetes Noticidade, indo direto a Tatuí com o repórter Pedro Leão, onde alunos da cidade tiveram que receber escolta nos ônibus escolares. Na madrugada, ônibus foram incendiados. A Polícia Militar suspeita de retaliação de bandidos por conta da morte de um adolescente ontem durante troca de tiros com a PM. Segundo a polícia, o primeiro ataque aconteceu às 9 horas da noite. 2 homens roubaram R$300 do transporte coletivo e depois incendiaram o ônibus. Mais tarde, um segundo ataque foi registrado no mesmo bairro. Nesse, 2 menores foram apreendidos e o ônibus não chegou a ser completamente incendiado. Por volta de 1 da manhã, no Jardim Gonzaga, um micro-ônibus ficou completamente destruído. Todos os ataques teriam sido uma represália à morte de um adolescente de 15 anos na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, Bruno Aparecido Diniz e outros 2 suspeitos pretendiam assaltar um vendedor ambulante quando foram surpreendidos pela polícia. O adolescente acabou trocando tiros com os militares. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Bruno já tinha passagem pela polícia. Pedro Leão, de Tatuí, para o Manchetes Noticidade. Reportagem completa sobre esse caso hoje às 7h15 da noite no Noticidade. A polícia identificou 3 suspeitos de ter assassinado um guarda municipal em Porto Feliz. O crime aconteceu no mês passado em frente a um supermercado na zona norte de Sorocaba. Wanderson de Farias e Christian Wesley da Silva, ambos de 21 anos, foram reconhecidos pelas imagens de videomonitoramento do supermercado. Eles chegam em uma moto e disparam 3 vezes contra Danílio Ferreira dos Santos. A arma que estava na cintura do guarda municipal de Porto Feliz cai longe e Christian vai buscá-la. Para a polícia, os criminosos tinham a intenção de eliminar agentes de segurança pública que inibissem roubos e furtos na região. O terceiro suspeito, que seria o mandante do crime, é Anderson Thiago Pereira, de 28 anos, conhecido como Pivete. Ele está foragido. 4 homens e 2 menores foram detidos, suspeitos de tráfico de drogas em Cesário Lange. Entre os menores, uma menina. Um cão farejador da Guarda Municipal ajudou na apreensão. De acordo com a polícia, foram apreendidos quase 1 quilo de cocaína, crack, maconha, além de dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados ao CDP de Iperó. A jovem continua à disposição da Justiça e o menor de idade foi encaminhado à Fundação Casa de Sorocaba. Foi condenado a 39 anos e 2 meses de prisão em regime fechado o jovem de 24 anos que matou os avós e a tia a facadas em Porto Feliz. Ele foi condenado por um júri popular e vai passar também por um tratamento por conta da dependência de drogas. O julgamento durou mais de 6 horas. E olha que notícia boa, a tarifa do transporte público municipal de Campo Limpo Paulista voltou a custar R$ 1,90 hoje. A empresa havia mantido o valor de R$ 3,00, mesmo depois da decisão judiciária que ordenou suspensão do valor na segunda-feira. Segundo a decisão, a empresa teria que pagar R$ 60 mil de multa pelos 2 dias que não diminuiu o valor. Termina a greve de funcionários da CBA em alumínio. Hoje foi cumprida a ordem judicial que obriga a saída do sindicato da categoria da frente da empresa. Quem garantiu o cumprimento da ordem foi a Polícia Militar. Diversos gerentes da fábrica saíram aqui fora, ameaçaram os trabalhadores e conseguiu aliciar 500 pessoas e entraram pela portaria. Como nós tínhamos umas 2.500 pessoas, achei melhor terminar a greve, eu mandei todo mundo entrar. Com o fim da greve, foram liberados os trabalhadores que haviam ficado na empresa. Enquanto nossa equipe esteve na unidade, funcionários nos procuraram para relatar que entraram na empresa às 10 da noite da última terça-feira e saíram apenas nesta quinta-feira às 9 da manhã. São 35 horas de trabalho. Eles foram convidados a permanecer na empresa, mas para aceitar a proposta, levaram em conta o medo de ficarem desempregados. Segundo os trabalhadores, alguns sequer receberam colchonetes para descansar. Apenas roupas e toalhas foram oferecidas para um banho, mas a alimentação teria sido apenas a cada 12 horas. Isso se caracteriza trabalho escravo, que nós vamos entrar na justiça contra a CBA, pedir fiscalização
E também vamos entrar na Justiça para voltar à negociação do PL, nós discutir a meta, que seja uma meta justa, um pagamento justo para os trabalhadores. Nós entramos em contato com a empresa, mas até o momento não tivemos respostas. Ontem, a CBA havia informado que os funcionários ficaram na produção espontaneamente. Vereadores membros da CPI do lixo em Sorocaba vistoriaram um consórcio que opera emergencialmente o serviço de coleta no município. 31 veículos foram verificados e 12 deles estavam parados na oficina para reparos. Segundo os vereadores, vários caminhões não têm um sistema hidráulico para levantar os contêineres. Também foram apontados pelos vereadores vazamento de óleo, pneus desgastados, bancos rasgados, extintores vazios ou vencidos, entre outras irregularidades que devem ser apresentadas na próxima oitiva da CPI na quinta-feira que vem. A quinta-feira é de sol em toda a região. Em Sorocaba hoje as temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra as temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Ibiúna registra a mínima de 15 e máxima de 29. Em Jundiaí a mínima deve ser de 18 e a máxima de 32 graus. Mesmo a mínima prevista para Itapetininga. Mais 2 casos de dengue foram confirmados em Sorocaba. Um deles no bairro Vanelville, na zona oeste da cidade. O outro foi no Jardim Santo Amaro, na zona norte. Ao todo, agora, são 3 casos na cidade neste ano. Família de Sorocaba denuncia a falta de profissionais capacitados para cuidar de crianças com necessidades especiais. Veja na reportagem. Amanda, de 4 anos, tem hidrocefalia congênita, uma deformação no cérebro que causa dificuldades de locomoção. Até o ano passado, ela estudava na CEI 38, mas a escola não tem auxiliares de educação para ajudar os professores em sala. Sem alguém para cuidar da menina com necessidades especiais, a mãe tirou ela da escola. Conversei com a diretora se ela segurava um pouco mais, uns dias a mais, em casa, aí ela ficaria em casa, e aguardando essa pessoa para vir. Só que não pode, porque aí ela perde o direito da vaga. Foi onde eu cancelei a matrícula dela, Por conta da falta de um profissional, Ruth conta que a filha até se acidentou na CEI 38. Teve uma queda, ela ficou internada, deu convulsão. As aulas desse ano já começaram e a mãe se recusa a colocar a filha na escola enquanto não houver um auxiliar. O professor com 20 alunos e mais ela não tinha condição. Para tentar resolver o problema, Ruth foi até a CEI 38 e solicitou um auxiliar. Sem resposta, ela veio até o Centro de Referência em Educação, responsável por atender esse tipo de demanda, mas aqui também não foi atendida. Sem condições de pagar por um ensino particular, Ruth precisa arrumar desculpas para a filha toda vez que ela pede para ir para a escola. Eu falo para ela que ela vai, só que não é hoje. Falo, você vai, mas o que não é hoje, filha. Você tem que esperar mais um pouquinho. E com isso eu vou enrolando. Por meio de nota, a Secretaria da Educação esclareceu que faz levantamento das situações que requerem cuidados e dos alunos que precisam de salas especializadas. Quando esse trabalho for finalizado, novos profissionais serão transferidos para os casos que assim exigirem. Isso deve ocorrer até o início do próximo mês. Está preso o guarda municipal de Sorocaba, suspeito de tentar abusar de um garoto na cidade. O suspeito também é professor em uma academia e teria cometido o crime no período de aulas. Mariel Marte tem as informações. A polícia investiga a participação do suspeito em abusos envolvendo menores. Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo pai de uma das vítimas, a criança fazia aulas de luta com o suspeito e depois das atividades ele teria tocado e feito convites à criança. Ainda segundo o menor, outro aluno teria passado pela mesma situação. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido e cumpre prisão temporária de 30 dias na cadeia de Pilar do Sul. Por meio de nota, o Comando Geral da Guarda Civil de Sorocaba disse que adotou todas as medidas cabíveis à apuração dos fatos que levam à suspeita de pedofilia envolvendo o GM. Lembra ainda que foi a Corregedoria da Guarda Municipal que apresentou o suspeito à autoridade policial. Agora o processo segue em segredo de justiça. A delegada que cuida do caso reforça que o oficial teria cometido o crime fora do horário de trabalho.
Depois de pouco mais de um mês na gestão da Santa Casa, a Prefeitura convida a imprensa para apresentar os resultados do trabalho. A visita ao hospital foi agora há pouco. Prefeito, secretário e gestor da Santa Casa mostraram toda a estrutura do hospital. No pronto-socorro, a situação parece boa. Não há pacientes no corredor e os leitos estão aparentemente em excelentes condições. Ainda segundo a administração do hospital, a grande responsável por esta melhoria foi a diminuição no número de atendimentos, que passou de 10 mil para apenas 3 mil por mês. Isso só foi possível porque agora os pacientes chegam à Santa Casa só depois de passar por triagem nas UPHs da Zona Norte e Zona Oeste. A ação foi tomada pelo Poder Público no fim do ano passado. Nós estamos aplicando conceitos que já deveriam ser aplicados aqui desde 14 anos atrás, pelo menos. Uma cidade em gestão plena tem que tomar conta do universo, dos problemas e das soluções. Depois da chegada de verbas parlamentares, a Prefeitura anunciou ainda a reforma de antigos leitos da enfermaria. São 48 dos 283 do hospital. A diretoria tem um prazo para utilizar o dinheiro até o mês de julho. A expectativa é de que já em abril as obras tenham acabado. Ao invés de ocupar cada quarto com 6 leitos, como havia antigamente, nós estamos ocupando com 3 leitos. E estamos agora passando a reformar a ala do outro lado, que é uma ala maior um pouco, onde vai caber um total de, se me falha a memória, 48 leitos. A Prefeitura assumiu a administração da Santa Casa depois de uma pressão do Legislativo. Foi aberta uma CPI da saúde. Para o novo gestor do hospital, existem os prós e os contras de uma administração direta do Executivo. Diante do estado de emergência criado, tem algumas facilidades no sentido de você conseguir colocar a casa em ordem com agilidade. Depois, seguir o trâmite burocrático do poder público dentro de um hospital com as características de regionalidade da Santa Casa se torna bastante difícil. Por isso, talvez, a terceirização ou organização social para facilitar essa parte burocrática. O Manchetes Noticidade termina aqui. Fica agora com o Futebol Sport Show e os destaques da rodada do Campeonato Paulista. Mais notícias da região às 7h15 da noite com Simone Marqueto no Noticidade. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau.